Bom, pessoal, eu estou de volta com vocês, então, para a gente continuar as aulas de anotação de enfermagem. Nós paramos aqui e vocês fizeram um exemplo de admissão de enfermagem. Lembra que a gente falou de todos aqueles passo a passos que estão aqui na tela, inclusive, que vocês precisam seguir, tá bom? Aí, vocês vão reparar que aqui no caderno do Corém, ele tem um exemplo de anotação para cada tipo de situação que vai acontecer dentro da unidade hospitalar. Então, por exemplo, a gente viu de admissão ou de transferência, mas se eu precisar dar uma alta para o paciente, também tem um passo a passo para seguir. Qual é esse passo a passo? Sempre data e hora. Aí a gente vai colocar as condições que o paciente está indo embora. Se ele vai caminhando, se ele vai de maca ou se ele vai de cadeira de rodas. As informações sobre o acompanhante. Então, quem veio buscar esse paciente com o nome e o grau de parentesco, tá? Não adianta falar que veio só foi buscado pelo filho. Não, tem que colocar o nome do filho. Alguns procedimentos que você pode ter feito antes dele ir embora. Então, por exemplo, a pessoa vai embora com acesso venoso? Não. Então, a gente tira o acesso venoso para a pessoa poder ir embora. As orientações, como foram feitas as orientações, por exemplo, de cuidado com o curativo, de cuidados com a dieta e por aí vai. E os impressos, né? Por exemplo, atestado, receituário, carta de orientações que o médico ou a enfermagem pode passar. Então, tudo isso tem que ser conferido na alta. Conferido e registrado. Porque depois o paciente perde, por exemplo, a receita de antibiótico dele e ele vai alegar que nós não entregamos no hospital. Por quê? Não é por maldade, é porque a hora da alta, né, uma condição de internação, é uma condição muito ruim, né, no final das contas, assim, tem muitas atribuições para a pessoa fazer ali. E com a cabeça tão cheia, pode ser que o paciente não se lembre de muita coisa que aconteceu. Então, é melhor que fique registrado. Aqui tem um exemplo de uma alta. Vou ler com vocês. Então, ó, dia 2 de agosto de 2022, às 13h10. É importante que o horário seja fiel à saída, tá? Então, por exemplo, o paciente está com previsão para ir embora de alta às 14 horas. Mas aí deu algum problema, atrasou alguma coisa, o médico não passou para assinar o documento e ele acabou indo de alta só às 17. Já pensou se eu faço o horário das 13? Então, eu preciso fazer no horário real, tá bom? Então, tá lá, ó, saiu de alta hospitalar com cadeira de rodas, acompanhado pela esposa Janete e pelo filho Antônio. Retirado o catéter venoso periférico e verificado os sinais vitais. Aqui ele colocou os valores. Consciente, orientado, comunicando-se verbalmente. Foram reforçadas as orientações sobre medicamentos prescritos para uso em casa. Data, horário de retorno ambulatório. Entregues cartilhas de orientação sobre precauções, prevenção de queda, receita de medicamentos, encaminhamento para ambulatório especialidades e sumário de alta. Então, tudo que foi entregue para essa pessoa, para esse paciente, foi registrado, tá? E aqui tem outra situação que pode acontecer com vocês lá, que é em relação a óbito. Então, também tem uma sequência. Então, ó, a assistência prestada durante a constatação do óbito. Então, por exemplo, se vocês pegarem uma situação que o paciente, o coração dele está parando. Então, foi feito reanimação, compressão torácica, administração de medicamento, o que foi feito ali naquele momento. E aí, em que momento foi dada a exata hora do óbito. Quem faz isso, pessoal, quem fala sobre o óbito, né? Então, por exemplo, em uma condição de atendimento, né, a um paciente muito grave, se o paciente vem a óbito, quem vai constatar o óbito e quem vai atestar o óbito, ou seja, dizer realmente que morreu naquele horário, é o médico. Então, isso precisa ser conversado com o médico e provavelmente visto lá nos documentos médicos, tá bom? Coloca também a identificação desse médico que constatou o óbito, a comunicação do óbito ao setor responsável. Então, de repente, esse paciente morreu lá no raio-x e ele era da unidade. Então, é a unidade que vai proceder, né?
e colocar lá os procedimentos pós-morte. Então, se foi feito algum tipo de higiene, se foi feita a identificação do corpo, se foi feito o tamponamento, se os familiares estavam presentes e foram comunicados, e se for comunicado a alguém, tem que ter o nome e o grau de parentesco, e a forma de encaminhamento do corpo ao local de destino, que normalmente é o necrotério do hospital. Então, em geral, vai em maca, em saco plástico, saco zipado, com identificação para o necrotério. E aí, lá no necrotério, vai ter um segurança ou alguém que esteja responsável por controle, né, de entrada e saída de vocês de lá. E aí também é importante que vocês peguem o nome dessa pessoa para que vocês consigam depois fazer o registro de para quem foi entregue o corpo lá no necrotério, tá bom? Aí aqui também tem um exemplo, ó. Declarado óbito bem definido às 2h36 pela médica Juliana Ferreira após constatação de PCR. Paciente sem indicação de RCP, conforme registro em prontuário. Então aqui essas siglas vocês ainda não estão acostumados, mas já anotem aí para vocês saberem elas, tá? PCR é parada cardiorrespiratória e RCP é ressuscitação cardiopulmonar, tá? Conforme registro no prontuário, tá lá. Ó, convoco a esposa, a senhora Fabiana Andrade, por telefone. Às 3h10 foram retirados os catéteres venosos centrais e periféricos, realizado o tamponamento com gás e esparadrapo, alinhados os pés com faixa crepe identificado com impresso padronizado, encaminhado de maca para o necrotério, recebido pelo funcionário Edson Mendes, transferido para a maca do necrotério e fixado impresso de identificação na maca. Comunicado o óbito à senhora Fabiana pelo médico Silas e entrego a aliança e atestado de óbito. Comunico o óbito ao setor de regulação. Reparem que aqui é bastante detalhe para lembrar, eu sei. Talvez assuste vocês no começo mesmo, porque é muita coisa para lembrar, mas eu, como já orientei em sala de aula, oriento novamente. Fiquem com esse caderno a tiracolo, imprima se for o caso, ou deixe ele salvo no celular. Porque na dúvida, pessoal, você tem aonde recorrer. Então não dá para dizer que você não conseguiu fazer uma anotação de enfermagem porque você não tinha um exemplo. Então é muito simples você ter isso salvo no seu celular e na hora de ter que fazer uma anotação, poder se basear em um registro que é validado, que é esse aí do Corém, tá bom? Aí, ó, aqui também vai ter anotação sobre higiene. Aí vem todas as anotações de parte do corpo, sobre dieta. Aqui eu vou dar uma pausa especial, porque eu já tinha até comentado com vocês que sobre a dieta do paciente, a gente precisa escrever exatamente o que o paciente aceitou da dieta. Mas além disso, vocês vão aprender mais pra frente, na matéria de nutrição, que vocês não tiveram ainda, eu acho, vão ter mais pra frente, que o paciente ele vai receber um tipo de dieta específico para a condição clínica que ele está, que é o que está dizendo aqui, ó. Então, a dieta que vai ser oferecida para o paciente, ela pode ser geral, ela pode ser leve, ela pode ser branda, pastosa, hipossódica, para diabéticos, hiperproteica ou uma dieta por sonda. Só para vocês saberem o que é. Geral é a comida que a gente come mesmo. Uma dieta leve, ela é um pouco menos rica em proteínas, ela é mais rica em vegetais, ela é uma dieta normalmente um pouco mais líquida ou pastosa, que é uma dieta baseada em uma sopa, por exemplo, para ficar fácil de vocês entenderem. A branda, ela tem mais ou menos a mesma configuração da leve, só que os ingredientes são mais leves ainda, então vai fazer com bastante legume, ao invés de usar muita proteína, para deixar essa dieta, essa refeição o mais suave possível, tá? A pastosa tem a ver só com a textura e aí não com os ingredientes, então pastosa ela precisa ser em pasta. Hipossódica, hipo é pouco, sódica é sal, então é pouco sal. Para diabéticos significa que não vai ter açúcar e vai ser baixa em carboidratos, né? Hiperproteica, hiper é muito, né? Proteica é proteína, então é uma dieta rica em proteínas. E dieta por sonda é aquela que eu mostrei para vocês em sala de aula quando a gente teve lá a demonstração da sonda.
que é aquela dieta industrializada, que parece um café com leite, mas não é café com leite, tá bom? E aí você vai colocar, como eu coloquei aqui, ó, a aceitação dessa dieta, se ela foi total ou se ela foi parcial. E se ela foi parcial, principalmente, tá? Precisa colocar o que a pessoa comeu. Então, aqui, exemplo, ó. Dia 1/6/2022, 8 horas, posicione o paciente sentado para desjejum. Para quem não conhece esse termo, é o café da manhã, tirar a pessoa do jejum, né? Aceitou, ó lá, 200 ml de café com leite, pão com manteiga e uma fatia de mamão, sem necessidade de auxílio e sem engasgos. Então, colocou o que a pessoa comeu, como ela comeu e se teve alguma intercorrência na hora dela comer, tá bom? Aí vai ter anotação específica para decúbito, para mudança de... para jejum, para mudança de decúbito, para acesso venoso, que nós já trabalhamos, então essa daqui vocês já têm que saber fazer. Para dor, lembrando que a dor é uma condição de alteração. Então, se ela é uma condição de alteração, significa que precisa ter uma resolução. Então, vocês aprenderam lá em farmácia que existem várias categorias de analgésicos. Se existem várias categorias, significa que elas vão funcionar em períodos diferentes, né? Então, elas têm uma condição de tempo de ação diferente. Por essa razão, o tempo de reavaliar esse paciente vai ser outro. Então, se o paciente tomou uma dipirona, eu vou avaliar ele depois de um período. Se ele tomou a morfina, que é aquele narcótico ou opioide, que eu até cheguei a comentar em outra aula, o tempo de avaliação, de reavaliar essa dor vai ser outro. Afinal, ela é mais potente, né? É uma medicação mais forte, então vai ser menos tempo de reavaliação. Não se preocupem muito com isso, porque vocês vão ver mais isso no estágio e aí vocês vão acabar se acostumando com esses termos todos, tá bom? Eu vou dividir essa aula em 2 vídeos para eu falar um pouquinho das siglas, tá? Aí tem, ó, administração de medicamento, que eu vou deixar para a próxima aula, intercorrências, parte cirúrgica, que vocês não vão ver agora, parte de anestesia, posicionamento cirúrgico e por aí vai. Drenos, ó, que nós já vimos, o tipo de dreno, né? O curativo, que nós também já vimos, que eu vou deixar para falar na próxima aula, diurese, evacuação. E aqui ele dá um exemplo completo de uma anotação de enfermagem. Reparem que, ó, a anotação começou 7h30 e aqui é 18 horas, ou seja, um plantãozinho de 12 horas. Provavelmente, provavelmente não, né? Ah, não, é aqui, ó, teve mais anotações, ó. Mas vocês viram que aí provavelmente é um período de 12 horas de anotação. E reparem nessa formação, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês conseguem enxergar que não pulou linha, que a pessoa não passou traço, que não deixou espaço e veio para a linha de baixo? A anotação de enfermagem, ela é um texto corrido, ela não tem interrupções. Então, vocês podem ver que até aqui, ó, teve troca de funcionário, ó, foi a Fabiola que também anotou. Aqui também, ó, não é mais a Arlete, é a Marlene. Aqui também, ó, de novo Marlene. Aqui foi a Catarina. O que significa isso? Se vocês precisarem fazer anotações diferentes, né, 2 funcionários, você e o seu colega, fazer anotações diferentes no mesmo prontuário, quer dizer que não tem problema, pode ser sequência um do outro. Então não se preocupe de você fazer a sua anotação, assinar, e na sequência o seu colega fazer a anotação dele e também assinar. E aí assim vai um atrás do outro, fazendo e assinando. Porque a anotação, ela é um documento que vai ter validade por 24 horas e tudo o que for escrito ali está sendo validado após o carimbo. Então, o que eu quero deixar de mensagem também para essa aula é isso. A anotação, ela é um texto corrido, não pode ter espaço, não pode ter pular linha, não pode ter espaço em branco, não pode passar tracinho, tem que ser uma anotação contínua. E já que ela vai ser uma anotação contínua e a gente já tem a data lá no cabeçalho, não sei se vocês lembram que eu falei, como é o prontuário lá
do Manda Aqui vai ter lá em cima a data do documento, vocês só vão precisar seguir com as horas, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui era 12h50, fez uma anotação, aqui 2h15 fez outra anotação, aqui 15 horas, aqui 15h30, aqui 16, 16h30 e por aí vai adiante, tá bom? Então, não pula a linha, não deixa espaço e não passa traço. É um texto corrido. Eu vou fazer um outro vídeo pra gente falar um pouquinho de siglas, tá bom?